Uma proposta de emenda constitucional quer acrescentar o transporte ao rol dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. É uma questão complexa, que mexe inclusive com os conceitos de organização urbana que orientaram o crescimento das principais cidades do país. A comissão especial que vai estudar a proposta tem como relator o deputado Nilmário Miranda, do PT Mineiro, que está aqui comigo, para a gente conversar sobre essa questão toda. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Eu falei dessa questão transporte com o desenvolvimento das cidades brasileiras, das grandes cidades, pelo menos, né? Porque, deputado, claro que essa questão da mobilidade urbana é fundamental. Quer dizer, é o direito das pessoas circularem pela cidade, né? A qualquer momento e de terem acesso aos meios de transporte coletivo, principalmente. Agora, nossas cidades cresceram priorizando o transporte individual e segundo não em importância, mas em primeira importância, inclusive, invertendo, as cidades cresceram de uma maneira que as pessoas, os pobres, as pessoas, né, de menos recursos, foram morar longe, não é? Os conjuntos habitacionais, se a gente for ver nas cidades que a gente visita, eles estão bem distantes do centro onde as pessoas trabalham. Então, elas são obrigadas compulsoriamente a tomar a sua condução diária, que é uma loucura. É aí que vem o grande pepino, né? Como é que resolve isso? Essa não é que ela resolve, sim, mas ela coloca, ao colocar o transporte como direito social, ela, se aprovada, acredito que vai ser, ela remete a outra questão. Então, como transformar isso numa política pública universal? Essa que é a questão central. Hoje, nós calculamos que 37 milhões de brasileiros não usam o transporte por falta de renda. Em Salvador, quase 40% da população anda a pé. Não por buscar a vida saudável, talvez uma minoria sim, a maioria porque não tem dinheiro. Sim. O transporte é caro, é ineficiente, é baseado no transporte individual e é o terceiro gasto da família. Então não é uma pouca coisa. Então olha só, assim, Brasília mesmo, né? A gente tem notícia de milhares de pessoas que vêm 30, 40, 50 quilômetros de onde moram, não tem como ir e voltar todos os dias, seja pelo tempo que gasta em viagens, 2, 3 horas de cada viagem, para ir e voltar todos os dias, exatamente. Seja pelo custo, que ele desequilibra o orçamento. Então eles dormem em Brasília e voltam na sexta para suas casas. Então está errado, o modelo está errado. Agora, as alternativas são várias. Tarifa zero, o passe livre, mas de qualquer maneira o modelo atual não funciona mais. Qual que é o modelo atual? Você faz uma concessão privada, para uma exploração privada, e você faz uma espécie de câmara de compensação, joga todas as tarifas, vão para ali, depois você remunera os concessionários segundo o número de passagem que fez, né, o do quilômetro percorrido. Esse sistema não funciona mais, ele não dá conta da realidade. Então, para garantir o transporte como direito social, é preciso mudar a lógica. Transporte coletivo, a integração do transporte, repensar o uso do solo, a expansão sobretudo das metrópoles, das grandes cidades, que é aí que reside o maior problema, né? Então, acho que ela é muito interessante pelo debate que suscita. Eu estava lendo esses dias ainda, um desses empresários, diretor de uma montadora de carros no Brasil, ele falou assim, o Brasil não chegou ao ápice ainda, ao máximo da produção de veículos. Eu fiquei meio preocupado ali com aquela leitura que eu estava fazendo. Eu estava falando assim, nós não chegamos ainda ao máximo da nossa possibilidade. O que esses camaradas querem? Quer dizer, não é maldade isso, mas claro que ele está dentro da lógica dele de produção, na lógica do capitalismo, tudo bem. Agora, produtiva do automóvel, pois é. Mais de 20% da economia brasileira. Nós estamos reféns um pouco. A gente ficou um pouco refém disso, né? Quer dizer, eu fico pensando assim, quer dizer que a situação, deputado, como a gente diz sempre assim, ela vai piorar um pouco antes de melhorar, não é isso, mais ou menos? Acho que as manifestações de junho tiveram como início o quê? Mobilidade urbana, transporte. É uma insatisfação generalizada com a má qualidade, com custo, né, com a superlotação e com a impossibilidade de acessá-lo. Não é isso?
Foi isso que gerou o início das manifestações. Depois, outras coisas foram colocadas, mas o princípio foi esse. Seja em São Paulo, seja no Rio, seja em Belo Horizonte, mesmo em Brasília. O pontapé inicial foi aí. Foi isso. Então, ele trouxe para essa PEC da Luiza Erundina, está aqui desde 2011. E ela já foi prefeita de São Paulo, ela conhece essa situação. Conhece. Né? E ela foi a primeira a defender tarifa zero. Ela já lá atrás fazia essa proposta. Não implementou, que ela deixou a prefeitura, não teve como implementar. Então você vê, só em 2013, 2 anos depois, que instalou a comissão especial da PEC, né? Tem 2 anos. Foram às ruas. Veio como, dentre as várias coisas que a sociedade impulsionou, está aí a PEC 90, que é o transporte como direito social. Agora, nada disso eu sou presidente da Frente Parlamentar da Reforma Urbana. Eu sei que o problema das metrópoles é um problema que não está resolvido no país, está longe de estar resolvido. Esse problema de expulsar os pobres para cada vez mais longe do local de trabalho, de escola, de hospital e de tudo que tem, torna dramático o problema do transporte. O custo e a ausência de um transporte eficiente. É uma das questões mais fascinantes que a gente se coloca hoje em dia no Brasil, porque também são muitas variáveis. Uma coisa que me chama a atenção, deputado, é que as cidades, parece que o tamanho das cidades bateu no teto, quer dizer, ou seja, todo mundo já está convencido de que crescer mais do que já cresceram seria piorar a situação de todo mundo, quer dizer, baixar mais a qualidade de vida. O que a gente tem visto hoje são as cidades se descentralizando, né? Quer dizer, a gente vê no interior as cidades dotadas já com aquela infra boa, cidades com 500 mil, 600 mil habitantes, parece que é um tamanho muito bom, tem tudo, não falta nada, e você não tem digamos assim, os problemas da cidade grande. Por outro lado, São Paulo comemora o fato que só cresce 500 mil habitantes por ano. Pois é. Que reduziu só para 500 mil. Mas o prefeito Haddad, eu assisti uma exposição antes da eleição, que ele chama Arco do Futuro. Ele está buscando tirar a cidade do centro, vincular essa região com essa região direto. Sim. A universidade para lá, o comércio para lá, o supermercado para lá, o shopping para lá, os serviços ao cidadão irem todos para lá. Isso, na verdade, seriam várias cidades. Para tirar atomizar um pouco, né? Atomizar, para descentrar. Descentrar e descentralizar as cidades. Criar muitos centros. Acabar com a ideia de um centro. E encarecer e penalizar quem vem ao centro. Eles falam até em pedágio urbano. Acabaram com os estacionamentos públicos de rua, de maneira que a pessoa tem que recorrer a estacionamentos caríssimos, estupidamente caros. Também em Londres, né? Londres é assim. Então, aí, para tornar inviável a ida ao centro. As pessoas, agora, a contrapartida tem que ter um transporte eficiente. Claro. Porque se não tiver, para a pessoa largar o carro em casa, usar só como lazer, fim de semana, para pequenas viagens, que é o ideal. Isso, muitos países já conseguiram isso. Para conseguir, tem que ter o transporte. E aí quem vai pagar também? Isso tem um custo. Vai tirar de onde para criar um sistema de transporte humano, público, decente, direito do cidadão? Aí tem que pensar também, por exemplo, a valorização, quando você põe uma estação do metrô num lugar, todo o entorno ele valoriza. Ninguém paga por isso. A valorização que vem do investimento público para melhorar. Então, você tinha que distribuir esse custo com as pessoas para viabilizar uma reforma urbana, para tornar as cidades melhor de se viver. Deputado Mário Miranda, nosso tempo acabou, mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos no começo de uma grande discussão, né? Começo. Esse debate, essa conversa, essa discussão, essa pesquisa, esse estudo, tudo, vão tomar nosso tempo, quer dizer, principalmente os deputados, os estudiosos, é um bom tempo para frente agora, né? Que bom que seja assim, né? É bom, claro, claro. É bom. Muito obrigado pela sua vinda aqui. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até mais.